Salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. A gente tá chegando aqui pro primeiro vídeo do especial Marxismo e Luta pela Libertação Negra, um tema extremamente espinhoso, muito polêmico, mas que, na minha opinião, tem uma importância grande para a estratégia da Revolução Brasileira e da Revolução Mundial também, certo? E o primeiro vídeo tem como tema o marxismo e a questão negra, uma opinião introdutória. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer muito a você que está ajudando a divulgar o nosso canal. Por favor, continue assim, firmeza? Quem também está comentando aí e a galera que chegou nesse último período aqui, sejam bem-vindos, firmeza? Vamos ao vídeo. Então, camaradas, em primeiro lugar, o marxismo não é uma bíblia, beleza? Também não é um manual em que se aprende alguns conceitos, como classe social, como estrutura, superestrutura, forças produtivas, Estado, ideologia, pega a realidade, encaixa nesses conceitos e acha que já sabe tudo, beleza? O marxismo não é isso. Assim como também, na minha opinião, não existe um marxismo branco, marxismo negro, marxismo africano, marxismo europeu, marxismo feminista, certo? O marxismo pré-imperialista, o marxismo da época do imperialismo. Muitas organizações e muitos intelectuais romperam com os pilares fundamentais do marxismo sobre a alegação de estar aplicando o marxismo a uma realidade específica ou a um grupo específico. É muito perigoso racializar, regionalizar ou temporalizar o marxismo. É óbvio que o marxismo tem que levar, sim, a realidade em consideração, porque é a realidade que se quer transformar. Senão também não é marxismo, beleza? E foi isso que o Marx fez, foi isso que o Trotsky fez, foi isso que Engels fez. Lenin, por exemplo, fazia críticas pesadas aos comunistas alemães por querer transportar o modelo da Revolução Russa para a Alemanha, que tinha uma realidade completamente diferente. O Clóvis Moura costumava criticar os ditos marxistas brasileiros que não tinham o mínimo de imaginação sociológica, segundo ele, e não levava em consideração os 400 anos, quase 400 anos de escravidão no Brasil, a forma como se deu a abolição da escravidão, o peso do racismo na luta de classes em nosso país. Mas nenhum desses intelectuais romperam com os pilares fundamentais do marxismo, senão deixariam de ser marxistas. E por que eu estou falando isso? Porque existem esses elementos que são inegociáveis na teoria marxista, na concepção de mundo do marxismo, na concepção de humanidade do marxismo. E são esses elementos que a gente vai tentar apresentar assim como também mostrar que existe um fio metodológico de continuidade do marxismo na luta contra as opressões e, muito particularmente, aqui a gente vai estar tratando da luta contra a opressão negra. Firmeza? Em primeiro lugar, certo? O marxismo é uma crítica científica implacável contra o capitalismo. Beleza? E dessa crítica ao capitalismo surge um prognóstico, certo? Com base nas leis de desenvolvimento e de evolução do capitalismo. Por exemplo, como Marx, desses prognósticos que Marx fez é que o capitalismo tinha uma tendência à concentração de riquezas em um polo cada vez menor de pessoas e a miséria crescente na classe trabalhadora. Esse é um dos prognósticos que Marx fez e que nenhum liberal sério, existe liberal sério sim, beleza? Tem coragem de refutar. E desse prognóstico surge uma política, surge um programa, ou seja, do prognóstico de que o capitalismo é uma formação social destrutiva, surge um programa, que é o da destruição do capitalismo e da construção do socialismo. E como fazer isso? Para que os trabalhadores destruam o capitalismo e construam o socialismo, eles precisam tomar o poder.
organizar o seu Estado com uma forma de funcionamento completamente diferente do Estado burguês. E esse Estado é a ditadura do proletariado, para quebrar com a resistência da burguesia, que evidentemente vai organizar a contra-revolução. Beleza? Democracia burguesa é sinônimo de ditadura do capital e ditadura do proletariado é sinônimo de democracia operária. E qual a diferença entre esses dois modelos de Estado? É que o da burguesia é para preservar a existência das classes sociais e, portanto, da exploração. A ditadura do proletariado tem como finalidade acabar com as classes sociais e, portanto, também com o próprio Estado. Beleza? Só que tudo isso tem que estar, é parte de uma política, de uma concepção mais geral do marxismo, que é da emancipação humana. Tá tudo no marxismo, certo? Essa crítica ao capitalismo, esse prognóstico, certo? A revolução, a ditadura do proletariado e mesmo o socialismo tem que estar subordinado à emancipação humana. E dentro desse objetivo, né, desse objetivo estratégico, tem um outro conceito também que o Messiades Penha, certo? Nesse livro aqui, O que é Marxismo, da editora Sandeman, chama como coração do marxismo, que é o conceito de alienação. Ou seja, o que é alienação? Tudo que a classe trabalhadora produz, os trabalhadores e as trabalhadoras, eles não conseguem usufruir da riqueza que eles produzem, muito menos controlar essa riqueza. Beleza? Por isso que se transforma numa coisa estranha a classe trabalhadora. E se não é a classe trabalhadora que controla as riquezas que ela mesmo produz, então qual é a classe que se apropria disso? A burguesia, que é a classe que nada produz. Beleza? Por isso que, acompanhado do conceito de alienação, vem um outro conceito que é o oposto de alienação, que é de desalienação. E o que seria desalienação? A gente às vezes imagina que desalienar, ou seja, uma pessoa que é desalienada é uma pessoa consciente, então, portanto, o trabalhador que sabe que é explorado, que tem ódio do seu patrão, então ele é um trabalhador desalienado. Beleza? Consciente. Ou então, eu sou negro, eu sei que eu sou negro, tenho orgulho da minha negritude, luto contra o racismo, logo eu sou um negro consciente e desalienado. Não é isso. Desalienar só é possível, certo? A classe trabalhadora se desalienar quando ela começar a controlar de maneira planejada e racional tudo aquilo que ela mesma produz. É isso que a gente chama de desalienação. Por isso, camaradas, que desalienação não é um processo individual, ele é coletivo. E se a gente estender tudo isso aí para a questão da luta contra o racismo, contra o colonialismo e da libertação plena dos negros e das negras, a importância disso aí é fundamental, não é mera abstração. E mais ainda, essas lutas por emancipação humana, ela não pode ficar presa à fronteira de um país. Ela tem que se dar em escala planetária. Por isso os marxistas são internacionalistas. Beleza? Se uma revolução ficar presa à fronteira de um país, ela deixa de ser progressista e passa a ser reacionária, beleza? Por isso que o próprio Lenin chegou a falar em determinado momento que os bolcheviques deveriam estar dispostos a sacrificar a Revolução Russa em benefício da revolução, por exemplo, em um país em que as forças produtivas estivessem muito mais desenvolvidas, como, por exemplo, a Alemanha. Essa questão do internacionalismo, ela tem uma importância muito grande para os marxistas. Um outro elemento também, que é muito importante aqui, inclusive para os outros vídeos que virão depois desse aqui, é a questão da capacidade criadora da humanidade, muito particularmente do proletariado. Beleza? O pensamento, a consciência, não é um mero reflexo da realidade, como dizem por aí alguns ditos marxistas. O pensamento, como dizia Lenin, é parte da realidade. O pensamento também cria a realidade, ou seja,
Consciência, para o marxismo, é aquilo que o indivíduo pensa dele próprio e de tudo que está ao seu redor. E, portanto, da realidade que também foi construída pelos seres humanos. Ou seja, compreender a consciência significa também compreender a realidade que se quer transformar. Por isso, gente, que é muito, mas muito importante mesmo entender essa relação entre pensamento e realidade, beleza? De maneira dialética, não de maneira mecânica, não como reflexo, tá? A consciência como reflexo da realidade. Isso é caricatura do marxismo, beleza? Isso nos ajuda a entender o racismo, a origem do racismo, a estrutura interna, a sua estrutura interna, a sua dinâmica, por que o racismo de hoje é diferente da época da escravidão, beleza? Porque o racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da África do Sul, que é diferente do da França, mas o que eles têm também em comum, como que ele se materializa, certo? Por que determinadas ideologias se transformam não só em forças ideológicas, mas também em forças materiais, porque se materializa, passa a fazer parte da realidade objetiva, porque convence milhares e milhões de pessoas, beleza? Se materializa na superexploração de negros e, sobretudo, de negras, na humilhação, na opressão, na eliminação de milhares e até milhões de pessoas. Ele naturaliza tudo isso. Então, isso tudo tem uma importância grande para ajudar a gente a captar a realidade, a desbiologizar essa realidade que a gente pretende transformar de maneira revolucionária, beleza? E os marxistas construíram uma metodologia, certo? Para lidar com o tema das opressões. A partir de Marx, depois Marx e Engels, depois o Lenin e o Trotsky vão desenvolver isso, o Kennan também, beleza? Então existe um fio de continuidade metodológico sobre o tema da opressão no marxismo. Essa metodologia foi desenvolvida primeiramente por Marx na questão da Irlanda, e mais à frente, inclusive, foi desenvolvida também por um intelectual militante muito respeitado, William Du Bois, tá? Que desenvolveu isso num livro por nome A Reconstrução Negra. Marx desenvolveu essa metodologia fantástica a partir do reconhecimento dos erros que ele havia cometido nas análises que ele fez sobre o tema da opressão nacional. O Marx partia da compreensão de que o capitalismo tinha essa tendência ao monopólio, que as nações mais fortes começavam a dominar as nações mais fracas, oprimir as nações mais fracas, e ele chega à conclusão de que o enfrentamento à burguesia de uma nação poderosa como a Inglaterra poderia se dar por dentro das fronteiras da nação oprimida. Por exemplo, o caso da Irlanda. Veja o que Marx disse no texto escrito em 1880, intitulado Uma Participação Confidencial, que foi enviado à direção da Primeira Internacional. Abre aspas. A Irlanda é o bastião dos grandes proprietários ingleses. Se desmorona na Irlanda o capitalismo, terá de desmoronar também na Inglaterra. Marx percebeu que, ao contrário da Inglaterra, em que a classe operária inglesa nutria muitos preconceitos contra os irlandeses, na Irlanda tinha uma combinação extremamente explosiva, mas muito explosiva mesmo, que era da exploração econômica, a opressão nacional e o ódio que o povo irlandês nutria contra a burguesia inglesa e a sua aristocracia, que tomava as terras dos camponeses irlandeses, que eram obrigados a migrar para os centros industriais da Inglaterra. E a partir daí o Marx chega à conclusão que o acelerador da revolução na Inglaterra poderia estar justamente na Irlanda. Ou seja, ele reviu a sua posição que havia defendido até então, e em carta que ele escreveu para Engels em 1869, está dito o seguinte, abre aspas, durante muito tempo achei que seria possível derrubar o regime irlandês através da ascensão da classe operária inglesa. Um estudo mais profundo convenceu-me atualmente contrário. Ou seja, chamar Marx
de economicista é não compreender o marxismo. Se fosse economicista, ele estaria do lado da classe operária inglesa, beleza? Que do país onde o capitalismo estava muito mais desenvolvido. Ele não abandona a importância da Revolução Inglesa, beleza? Ele muda o eixo de análise. Poderia começar na Irlanda. E vejam bem, a classe operária inglesa era muito mais organizada, era muito mais numerosa, mas era muito preconceituosa. E Marx também detectou que a burguesia da Inglaterra utilizava isso para rebaixar as condições de vida do conjunto do proletariado, ou seja, do proletariado de ambos os países. E a partir daí ele tira a seguinte conclusão. Veja bem, a condição preliminar, abre aspas, né, da emancipação da classe operária é a transformação da atual união coercitiva, isto é, a subjugação da Irlanda em aliança igual e livre, se é possível, ou a separação completa, se for necessário. A chave do problema para Marx se colocava nos seguintes termos: os operários de ambos os países estavam divididos enquanto classes por baixo, um odiando o outro, mas estavam unidos por cima através da dominação da Inglaterra sobre a Irlanda. Ele muda o eixo para unir a classe operária dos dois países por baixo, beleza? Para enfrentar a burguesia dos dois países, a burguesia e a aristocracia, tanto da Inglaterra quanto da Irlanda. Tudo isso subordinado à tarefa da Revolução Mundial e da emancipação humana. E aí o Marx, ele exige da Primeira Internacional uma política que ela é diferenciada, mas ela é combinada. Qual seria essa política? Que a Primeira Internacional convencesse os trabalhadores ingleses a incorporar toda a demanda dos trabalhadores irlandeses por autodeterminação, beleza? E todos os demais direitos. Ou seja, à medida que a Primeira Internacional convencesse os ingleses, os operários ingleses, a defender os direitos dos operários irlandeses, eles estariam automaticamente rompendo com sua própria burguesia. Para os operários da Irlanda, ele deu uma outra tarefa. Qual seria a tarefa? De propor de maneira incondicional a união da classe operária dos dois países dentro de uma organização transnacional, mesmo se a Irlanda viesse a se separar da Inglaterra. Ou seja, o Marx ele não capitula aos preconceitos da classe operária da Inglaterra e nem trata a classe operária irlandesa com sentimento de piedade. O que está em debate aí, pessoal, é a unidade da classe a serviço da Revolução Internacional, porque o Marx, inclusive, havia percebido como que essas formas de preconceito estavam dividindo a classe operária em toda a Europa e para além da Europa. Tanto é que o Marx compara a forma como o operário inglês trata o irlandês. Ele dizia que era parecido como o branco nos Estados Unidos tratava o negro naquele país. E vejam que o Marx vai desenvolvendo toda a metodologia dele olhando para a realidade concreta, beleza? Ele não trata a opressão como um problema específico de quem é oprimido, mas sim como um obstáculo para a unidade da classe, um entrave no caminho da revolução. Da mesma forma também como ele não trata a reação do operário irlandês em relação ao inglês como aquilo que a gente hoje poderia chamar de racismo reverso ou racismo ao contrário. Marx sabia sim que quem tirava lucro desses preconceitos era a burguesia, mas ele se volta em primeiro lugar contra a consciência atrasada da classe operária da Inglaterra, fazendo todo o esforço para tentar arrancá-la dos braços da sua burguesia. Exigia que a Primeira Internacional, a direção da Primeira Internacional, se colocasse em primeiro lugar ao lado do operário oprimido, que no caso era o operário da Irlanda. O Lenin, ele vai extrair dessas experiências de Marx a mesma metodologia em relação à luta pela autodeterminação das nações oprimidas na Europa e muito particularmente na Rússia.
em um texto que ele escreveu em 1916, com o título A Revolução Socialista e o Direito das Nações à Autodeterminação, que também está nesse livro aqui, Problemas de Política Nacional e Internacionalismo Proletário, que para mim isso aqui é uma aula de como se lutar contra as opressões. Inclusive, a gente pretende aqui no canal fazer um vídeo só para tratar especificamente de Lenin e de Trotsky, porque se a gente fosse colocar todas as elaborações deles aqui, esse vídeo iria ficar longo demais. Vamos ver o que Lenin falou a respeito desse tema. Abre aspas. Os partidos socialistas que não demonstraram em toda a sua atividade, agora, durante a Revolução e depois da vitória, serem capazes de libertar as nações avassaladas e construir relações com as mesmas sobre a união livre, e uma união livre sem liberdade de separação é uma frase mentirosa, esses partidos cometeriam uma traição ao socialismo. Ou seja, o Lenin coloca a questão da luta pela autodeterminação, a luta por igualdade de direito como um princípio democrático combinado à luta pelo socialismo. E veja, essa mesma metodologia o Lenin vai propor para a questão negra nos Estados Unidos, que não era bem um problema de uma nacionalidade oprimida, mas de um grupo étnico segregado dentro de um estado em que 90% da população era branca. O Lenin não capitulou a consciência reacionária daquele operariado que era o mais numeroso, que era o branco. Muito pelo contrário, vejam bem, os comunistas nos Estados Unidos não tinham nenhuma política para a questão negra, a não ser fórmulas evasivas do tipo, a salvação do trabalhador negro é a mesma salvação do trabalhador branco, o socialismo. Então fica para depois da Revolução. O Lenin foi muito duro com essa galera. O Lenin disse, vocês têm que abandonar os seus preconceitos não declarados e se transformarem nos campeões da luta contra o racismo por dentro da comunidade negra. Veja, da comunidade branca. Veja como a metodologia é parecida com a exigência que se fazia em relação à classe operária da Inglaterra. E essa intervenção a partir de Moscou, né, a partir da União Soviética, com toda a autoridade, o impacto que a Revolução Russa teve no mundo, fez com que os comunistas dos Estados Unidos começassem a adotar uma outra postura em relação ao tema negro. Começassem a não só ter política, mas ter iniciativa. Por exemplo, os comunistas dos Estados Unidos começaram a se enfrentar com a Ku Klux Klan, tinha uma relação de solidariedade muito grande com a população negra, a ponto de que na década de 30, década entre 20 e 30, uma das principais organizações, se não a principal organização que atraía os negros e todos aqueles que queriam orientações para políticas antirracistas nos Estados Unidos, foi o Partido Comunista, que conseguiu arrancar parcela significativa da classe operária branca dos braços da burguesia supremacista e também parte do operariado negro dos braços das suas lideranças pequeno-burguesas, racialistas e liberais. Veja o que o Kennon, que foi a principal liderança aí do Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, o SWP, escreveu em um artigo que a gente vai botar o link aqui. Vejam bem, as principais discussões sobre a questão do negro, abre aspas, né? As principais discussões sobre a questão do negro ocorreram em Moscou. E a nova forma de ver a questão foi elaborada lá. As investigações históricas comprovarão decididamente que a política do Partido Comunista sobre a questão do negro recebeu seu primeiro impulso de Moscou. E também que todas as seguintes elaborações dessa política, incluindo a adoção da palavra de ordem autodeterminação em 1928, vieram de Moscou. Fecha aspas. Tudo isso se manifestou com muita força no 4º Congresso da Terceira Internacional, que foi realizada em novembro, a Semana da Consciência Negra aí, de 1922, onde foram aprovadas teses negras,
tá? Gente, entendam bem, 1922, um ano depois da Guerra Civil, que devastou com a União Soviética, os bolcheviques não estavam preocupados só com a reconstrução do seu país, eles estavam preocupados com a luta negra internacional, com a Revolução Internacional. O internacionalismo não é uma mera abstração. Não é mera abstração. Naquele momento, a Terceira Internacional percebeu também, apesar de todo da Rússia estar sob escombros, né, resultado da Guerra Civil, parece que foram mais de 1,5 milhão de pessoas que foram assassinadas, eles estão compreendendo que naquele momento as nações imperialistas estão extremamente debilitadas e que os povos dos países coloniais estão na ofensiva, tanto é que essas teses negras elas exaltam isso, esse ascenso da luta dos oprimidos nas colônias contra as nações imperialistas. E veja o que está dito, abre aspas, a Internacional Comunista lutará pela igualdade racial de negros e brancos, por salário iguais e igualdade de direitos sociais e políticos, fecha aspas. Segue com a proposta aí para os sindicatos em relação à questão negra, porque lembra, os Estados Unidos aí, por exemplo, era segregação racial, e da segregação racial, muitos sindicatos não aceitavam os operários negros. O que propõe a Terceira Internacional? Organizar os negros nos seus próprios sindicatos, e então fazer o uso especial da tática de frente única para forçar os sindicatos gerais a admiti-los, ou seja, em primeiro lugar, pressionar os sindicatos a admitir os negros, caso não fosse possível que a Terceira Internacional e o Partido Comunista dos Estados Unidos defendessem os direitos dos operários negros, organizar os seus próprios sindicatos e depois fazer uma frente única para obrigar os sindicatos, de maneira mais geral, a incorporar os trabalhadores negros. Veja que não existe aquela coisa de deixa para depois da Revolução. A política é unir a classe, nem que para isso tivesse que separá-la momentaneamente. O ideal seria o quê? Que os dirigentes brancos aceitassem os negros. Mas se houvesse resistência, que os negros tivessem o direito de se organizar separadamente e não ficar esperando o socialismo chegar ou a boa vontade dos brancos. Isso é muito importante, gente. O Trotsky, depois, vai utilizar também essa mesma política junto ao SWP, certo? Em reunião que ele fez quando ele estava no México, lá com os dirigentes dessa organização dos Estados Unidos. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Mas o que eu queria destacar aqui são os comentários que Trotsky fez sobre o que ficou conhecido como as teses negras para a África do Sul, que é de 1938. Nessas teses que o Trotsky elogiou muito, ele percebeu um desvio importante, que era o quê? Priorizar a luta por reforma agrária na África do Sul em detrimento da luta pela independência nacional e da luta contra o racismo. Eu vou ler, certo? Uma parte desse comentário do Trotsky e, na sequência, eu vou fazer o meu comentário, certo? Abre aspas. Rejeitar para o último plano as palavras de ordem nacionais ou atenuá-las para não afastar os chauvinistas brancos do seio da classe operária seria, bem entendido, um oportunismo criminoso. Absolutamente estranho aos autores e partidários das teses, como decorre delas próprias claramente impregnadas questão de internacionalismo revolucionário. Desses socialistas que lutam pelos privilégios dos brancos, as teses dizem com justezas que é preciso ver que esses socialistas são os piores inimigos da revolução. Veja que ele elogia, mas ao mesmo tempo ele percebe que tem uma contradição. Qual era a contradição? Trotsky dizia o seguinte: colocar em primeiro plano a reforma agrária num país que tem uma segregação racial significa que só quem vai ter acesso à terra são os trabalhadores brancos, não os negros. Então o que Trotsky propõe? Não que ele abandone a luta por reforma agrária, mas tem que estar combinada a luta contra o racismo e a luta pela libertação nacional
da África do Sul. Tudo isso, como a gente está vendo aqui, subordinado à luta pela Revolução Mundial e pela emancipação humana. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui. A gente poderia continuar fazendo um monte de citações, beleza? Mas o vídeo pode ficar muito longo. Mas o importante aqui é a gente entender o seguinte, que esses marxistas, Marx, Engels, que eu não citei aqui, mas tem um monte de passagens interessantes de Engels, o Lenin, o Trotsky, o Kennan, certo? A gente percebe que existe um fio de continuidade desde a questão da Irlanda, certo? Até a questão dos Estados Unidos e África do Sul também, certo? Que é uma metodologia dos marxistas combater as opressões, sem tratar os oprimidos com filantropismo, com piedade, beleza? Sem capitular a consciência atrasada do setor não oprimido da nossa classe, ter uma política de unidade da classe para arrancar esses setores dos braços das suas burguesias, mas também arrancar o setor negro das suas direções pequeno-burguesas, reformistas e liberais, tudo isso aí condicionado à luta pela revolução e pela emancipação humana. A grande pergunta que a gente vai tentar responder, ou as perguntas que vamos tentar responder no próximo vídeo é: como isso se rompeu? Onde isso se rompeu? Quem rompeu com essa metodologia fantástica? Firmeza, paz entre nós, guerra aos senhores.